Mercado Público de Aracati, 1860 a 1868. Artigo escrito por Antero Pereira Filho e publicado pelo Grupo Lua Cheia de Teatro no dia 7 de agosto de 2012. A necessidade de se construir um novo mercado público em Aracati já era um assunto discutido no ano de 1860. No editorial do jornal O Aracati, datado de 11 de janeiro de 1860, o articulista levantava a questão da construção de um novo mercado, abre aspas, é sabido que a casa do mercado que atualmente possui essa cidade é muito pequena e não está em relação com as necessidades do mercado, visto que lhe faltam todas as acomodações precisas. Além disto, está ela hoje tão deteriorada, que é para lamentar o seu estado de ruína, fecha aspas. Baseado nos desenhos do botânico Francisco Freire Alemão que aqui esteve com a Comissão Científica de Exploração em 1859, a Casa do Mercado ficava localizada no quarteirão ao lado norte da atual Praça Doutor Leite. Era pensamento que o novo mercado não fosse construído no mesmo local, pois o espaço não era apropriado sendo considerado pequeno e acanhado. Além do mais, havia uma parcela da população que defendia a demolição do mercado e no seu lugar fosse levantada uma praça para embelezar a principal rua da cidade, Rua das Flores, atual Coronel Alexanzito. A polêmica, sobre o local adequado para a construção do mercado, assumia caráter de debate. Havia os defensores que reconheciam que o local onde estava o mercado era muito favorável ao seu funcionamento devido à sua aproximação com o rio Jaguaribe. Por ali chegavam os barcos trazendo as mercadorias para a comercialização. Outros sim, sua localização facilitava o desembarque dos produtos assim como a higiene e a limpeza, cujos restos eram jogados dentro do rio. Portanto, que se reconstruísse o novo mercado no mesmo local do antigo. Existia uma grande porção dos moradores que advogavam a construção do novo mercado no lugar que estava destinado, na planta da cidade, para ser a Praça do Apolo. O local ficava na então iniciante Rua do Rosário. Havia, portanto, para essa escolha, o inconveniente de ficar distante do ponto de desembarque das mercadorias, ainda, ser necessário construir um esgoto ligando o novo mercado ao rio Jaguaribe para nele serem jogados os ciscos e imundícies provenientes do movimento do mercado. Uma terceira corrente de pensamento patrocinava a ideia de que o mercado fosse assim dividido. No antigo mercado, Rua das Flores, teria função o açougue, e o mercado da Praça do Apolo ficaria para serem comercializados os gêneros alimentícios como farinha, feijão etc. Ainda assim, isso traria um incômodo para a população. Somente no ano de 1864, a demanda chegava então à Casa da Câmara que administrava a cidade, e tinha como seu presidente o padre João Francisco Pinheiro. A localização do novo mercado público de Aracati, na Praça do Apolo, foi uma decisão tomada pela Câmara Municipal, com o argumento de que sendo um espaço amplo seria de melhor proporção ao mercado, além do mais a cidade deveria crescer, segundo os termos da Câmara, abre aspas, para aqueles lados do nascente. Definido então onde deveria ser edificado o novo prédio, a Câmara Municipal enviou para o governo da província um ofício em maio de 1864 pedindo permissão para a construção de um novo mercado público na cidade de Aracati. A resposta chegou 7 meses depois com a Resolução número 1148 de 7 de dezembro de 1864, a qual autorizava a Câmara Municipal a contratar serviços necessários para a edificação de uma nova casa para o mercado e orientava a contratar os serviços à obra, abre aspas, com quem por menos se comprometer fazê-la, fecha aspas. Como a Câmara não tinha no orçamento os recursos necessários para a edificação do novo mercado, o governo da província autorizou a Câmara a contrair empréstimo desde que não excedesse a 12 contos de réis. Foi mandado então se fazer uma planta do novo edifício e uma cópia do projeto foi enviada para o engenheiro da província ao qual competia o parecer e aval de acordo com as especificações contidas nos regulamentos da província. Os 12 contos de réis estabelecidos pelo governo não foram suficientes para a construção do prédio. O novo edifício exigia uma quantia muito superior àquela estabelecida pelo governo. Quebrando a regra ajustada,
foi permitido então que a Câmara Municipal contraísse um empréstimo no valor de 24 contos de réis junto ao governo da província para a execução da obra. Resolvida a questão financeira, a Câmara Municipal abriu a concorrência para a construção do novo mercado. No dia 4 de maio de 1865, na Casa da Câmara em sessão extraordinária, perante o presidente o cônego João Francisco Pinheiro e todos os vereadores, registrava-se o seguinte termo, abre aspas, o senhor Antônio de Moura e Silva, se propôs a contratar a obra da nova Casa do Mercado, que foi mandada fazer pelo artigo 45 da Lei Provincial nº 1148 de 7 de dezembro de 1864, não havendo entre todos os concorrentes que apareceram, segundo o convite, que se fez por edital, quem por menos fizesse deliberou a Câmara que se aceitasse a sua proposta, que foi a quantia de 25 contos, 347.000 réis, sujeitando-se, e obrigando-se às seguintes condições. Primeiro, o edifício deve ser quadrado com 200 palmos de cada face, tendo de altura da sapata ao cimo da cimalha 28 palmos de conformidade com as posturas municipais. Segundo, o edifício deve ser guarnecido exteriormente com cal do Ceará ou de Lisboa, dando-se nesta a cor de amarelo oca. Terceiro, as portas devem ser de cedro com 13 palmos de altura, e polegada e meia de grossura. Quarto, os portões serão de ferro com suas competentes bandeiras de ferro. Quinto, os quartos devem ter 24 palmos de fundos, e os telheiros contíguos, 10. Sexto, todas as fechaduras que pedirem as portas serão de broca e as dobradiças de cruze dobradas. Sétimo, as pedras para a soleira dos portões, e portas de entrada do edifício devem ser de cantaria bem barradas inteiras. Oitavo, o edifício deve ser pintado em todas as portas, colunas e grades com a cor de roxo terra, a óleo de linhaça. Nono, a obra contratada deve ser entregue à Câmara da data de hoje a 20 meses, sendo o contratante obrigado a multa de 5 contos de réis na falta de cumprimento do presente contrato. Finalmente o contratante fica obrigado a pôr alijares de cedro em todas as portas do edifício. O referido contrato foi assinado no dia 15 de maio de 1865 por todos os vereadores e lavrado pelo secretário da Câmara Bento José da Fonseca da Silva no Paço da Câmara Municipal de Aracati. Atendendo à solicitação enviada pela Câmara Municipal de Aracati em 22 de junho de 1865, o engenheiro da província, em correspondência oficial ao presidente da província, emitiu parecer favorável à realização da construção do mercado público informando as condições estipuladas no contrato estabelecido entre a Câmara e o senhor Antônio de Moura e Silva. Em 1867 a Câmara enviou um ofício ao presidente da província com os seguintes termos, abre aspas, esta Câmara prevendo quando 1º de janeiro do ano futuro terá de funcionar o novo mercado público desta cidade, visto como acha-se muito adiantado, querendo logo quando isto se der, tenha ele regulamento, embora provisório, mas quando de logo firme essa direção os meios e conservação tenha a honra de passar às mãos de Vossa Excelência, fecha aspas. Havia uma preocupação e pressa por parte da Câmara, pela aprovação do regulamento que iria reger o funcionamento do novo mercado. O apelo foi bem correspondido, pois a resposta do presidente da província foi rápida, comunicando que aprovava provisoriamente o regulamento para o novo mercado de Aracati, submetido, no entanto, à consideração de que, abre aspas, as câmaras municipais cumpre não exorbitar ao que lhe é prescrito em seu regimento, e dar fiel execução às suas posturas competentemente, fecha aspas. Constava ainda, neste documento, a autorização solicitada pela Câmara Municipal, para a demolição do velho mercado da Rua das Flores, atual Rua Coronel Alexanzito, e leilão público do material resultante da demolição, tijolos, tábuas, madeiras etc. O regulamento para o funcionamento do novo mercado de Aracati trazia algumas considerações interessantes ao olhar dos dias atuais, porquanto vejamos, os contratos de arrendamento dos quartos não podiam ir além de 4 anos nem menos de 1. O arrendatário tinha que ter um fiador que agradasse à Câmara. Os quartos de esquina do mercado do lado norte eram destinados para os que vinham de fora da cidade dispor a retalho gêneros alimentícios quais sejam
farinha de mandioca, goma, milho, feijão, arroz, rapaduras e frutas. Estes pagavam somente uma taxa para comercializar dentro do mercado. Os do lado sul como se achavam, segundo a avaliação da Câmara, abre aspas, melhormente colocados deviam ser arrendados ou arrematados, fecha aspas. Outras rígidas normas e considerações regulavam o funcionamento do novo mercado. Não era permitida a venda de carne verde ou seca fora do mercado público. Também não era permitida fora do mercado a venda a retalho dos gêneros alimentícios como farinha de mandioca, goma, milho, feijão, rapaduras, etc. Os jogos de cartas, quaisquer que fossem sua espécie, eram inteiramente proibidos dentro do mercado. A ninguém era permitido lançar objeto dentro da cacimba do mercado, antes pelo contrário todos que ali fossem eram obrigados a respeitarem o asseio e conservação de suas águas. As multas aos infratores variavam entre pagamentos em dinheiro ou prisão, pelo menos 5 dias. Havia um policial exclusivo para o mercado que também exercia a função de fiscal. As obrigações desse funcionário eram abrir os portões do mercado às 5h30 da manhã e fechar os portões às 9h da noite, examinar se todas as bancas estavam totalmente limpas 1 hora antes de fechar o mercado e vigiar pela conservação e futura prosperidade das árvores plantadas em ambas as frentes do mercado, fazendo-as substituir no caso de definharem. Em ofício encaminhado ao presidente da província Dr. Antônio Joaquim Rodrigues Júnior, a Câmara Municipal de Aracati comunicava que no dia 1º de junho de 1868, o novo mercado público de Aracati iria ser aberto à concorrência a todos aqueles que quisessem expor à venda seus gêneros alimentícios. O documento foi assinado pelo presidente Padre João Francisco Pinheiro e os seguintes vereadores: Ivo Cassiano Pamplona, José da Silva Porto, Antônio Lemos Braga, Joaquim Monteiro da Silva, Manuel José Martins e Aureliano de Paula Martins. Todavia o prazo de 20 meses para a conclusão da obra não foi cumprido. A obra do novo mercado de Aracati demorou quase 3 anos para ficar totalmente pronta. Em visita ao Aracati no ano de 1884, o senador aracatiense Liberato de Castro Carreira, assim descreveu o que viu em sua passagem, abre aspas, a antiga e pequena Rua do Piolho na direção da Matriz tinha se transformado em uma grande avenida, onde se achava o magnífico Mercado Novo. Você ouviu o artigo, Mercado Público de Aracati, 1860 a 1868, publicado pelo Grupo Lua Cheia em 7 de agosto de 2012.